Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada pela compreensão. Hoje a gente vai fazer, pessoal, uma explanação de um importante livro escrito por um mestre espiritual que ele, com certeza, ele é muito importante no âmbito da cristandade, como uma pessoa muito assim espiritualizada, que pode a nós cristãos dar uma bela mensagem sobre vários temas e tópicos relacionados à cristandade. Então a gente vai falar sobre o Mestre Eckhart, um livro, do Mestre Eckhart, que, como eu falei, é um mestre, então, que ele escreveu vários livros, e a gente vai falar sobre o livro da Divina Consolação, que é este livro aqui, um clássico também da espiritualidade, que é da editora Vozes. Então, se vocês quiserem se informar melhor, é só pesquisar na editora Vozes esse livro da Divina Consolação, do Mestre Eckhart. Então, esse livro, que é um livro, como eu falei, que ele escreveu várias obras, escreveu inclusive um que eu já fiz até aqui no canal, que é sobre a nobreza da alma humana, que é um livro muito interessante. E esse livro aqui, da Divina Consolação, ele é uma das joias da literatura espiritual. Ele é realmente, nele, o Mestre Eckhart, ele vai falar, então, toda uma explanação sobre vários assuntos ligados à espiritualidade cristã. Então, a gente vai falar o que sobre essa importante obra do Mestre Eckhart. Qual é o grande ensinamento, que ele nos traz através deste livro. Então, ele vai falar que geralmente as pessoas encaram o sofrimento, principalmente ele fala do homem bom. O homem bom, ele encara às vezes o sofrimento, muitas vezes como um fardo. As pessoas, de uma maneira geral, elas podem encarar o sofrimento como um fardo. Mas para o homem bom, o homem que busca Deus, o sofrimento não deve ser encarado como um fardo. Ele deve ser encarado como uma aventura, como uma graça dada por Deus. Porque, na verdade, através do sofrimento, a pessoa se purifica. Às vezes, Deus ele concede um sofrimento para a pessoa, não para fazê-la padecer, para fazê-la sofrer por sofrer. Não, Deus sempre tira algo bom do sofrimento. Geralmente é para corrigir algumas faltas dela, ou para torná-la uma pessoa melhor, uma pessoa mais humana, uma pessoa que o agrade ainda mais. Porque esse sofrimento não vai afligir a pessoa por nada. Geralmente, ele vai afligir uma pessoa boa, uma pessoa que busca Deus. E essa pessoa boa, ela vai sofrer por causa de Deus. Ela vai sofrer por amor a Deus. E esse sofrimento ganha um mérito muito maior, porque ela sofre por Deus, então ela vai realmente acabar sendo agraciada por essa graça de sofrer por causa de Deus. Isso traz um mérito muito grande, inclusive torna uma pessoa muito melhor, porque, como eu disse, Deus quer torná-la uma pessoa melhor. Deus quer purificá-la através do sofrimento, para que, se ela for uma pessoa que já é virtuosa, ela possa se tornar uma pessoa ainda mais virtuosa, uma pessoa ainda melhor, uma pessoa com qualidades ainda melhores. Então, Deus sempre tira um mal de um bem, um mal aparente, que é o sofrimento, que às vezes não tem nenhum tipo de graça em sofrer, mas Deus acaba tirando um bem maior deste mal. Porque aqueles que amam a Deus, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aquelas pessoas que buscam a Deus, elas sempre terão uma aventura muito maior, elas sempre serão bem-aventuradas, porque elas sofrem por causa da justiça. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que realmente dependem de Deus e que encontram, às vezes, naquilo que Deus lhes tira, seja, de repente, uma vida plena, uma vida aparentemente humana plena, uma vida familiar plena, uma vida profissional plena, uma vida material plena. Se Deus tira esses bens da pessoa, ele não tira porque ele é um Deus mau, ele tira porque ele quer tornar essa pessoa uma pessoa melhor, principalmente se ela for uma pessoa justa, uma pessoa que ame a Deus. Então não existe, na ótica divina, o sofrer por sofrer. Não, sempre existe um sofrimento com uma promessa de redenção, uma promessa de glória, porque a pessoa que sabe sofrer por amor a Deus, Deus sofre nela, porque o sofrimento de Deus é anterior ao sofrimento dela. Deus já sabia desse sofrimento dela, ele já sofria antes dela, ele sofre com ela e ela sofre com ele. Então, é um sentimento mútuo, é um sentimento de realmente muito sagrado,
porque não é ela que está sofrendo, é Deus que sofre nela. E ela sofre por amor a Deus, para que realmente ela possa ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa que realmente tenha uma vida perfeita, uma vida de graça, uma vida repleta da glória divina. E isso principalmente no futuro, porque aqueles que sabem sofrer por amor a Deus, aqueles que sabem amar o sofrimento por amor a Deus, eles serão recompensados, talvez nesta vida já, né? Porque aqueles que confiam no céu, aqui na terra já podem desfrutá-lo, mas principalmente numa vida futura, na eternidade. Essas pessoas, elas serão imensamente recompensadas. Por quê? Porque elas souberam aceitar as intempéries da vida, elas souberam aguentar, elas souberam aceitar as dores da vida, né? As vicissitudes da vida, as amarguras da vida, transformando isso numa doçura. Porque o sofrimento com Deus, a princípio é amargo, só que depois ele se torna algo doce, algo saboroso, algo que traz um deleite para a alma. E essa pessoa, com certeza, ela está com a sua alma unida a Deus. Porque Deus, quem vai, através do seu grande amor, trazer esse sofrimento para a pessoa, não para puni-la, não para castigá-la, não para fazê-la sofrer por sofrer, mas para torná-la uma pessoa venturosa, para trazer sabor à sua alma, para fazer com que ela aprenda a amá-lo mais, amar o próximo e a si mesmo, para que isso possa trazer um bem maior. Então, como eu falei, esse é o livro da Divina Consolação, que o Mestre Eckhart coloca para nós, que significa que todas aquelas pessoas que buscam a consolação em Deus, elas sabem que Ele realmente é o único que pode consolá-las. Não é aquela pessoa que não busca nas criaturas o seu consolo, que não busca nos homens o seu consolo. Você tem que estar despojado de toda a consolação humana, de toda a glória humana. Você tem que estar totalmente voltado para a glória eterna. E essa glória eterna quem te dá é o nosso Senhor. É Ele que te dá essa consolação. É Ele que vê as tuas dores, as tuas dificuldades, os seus dissabores. É Ele que realmente faz com que o seu caminho, às vezes, seja mais difícil que os dos outros, mas isso significa que Ele está ao seu lado. Ele está te consolando. Você vai sentir um doce sabor em sua alma. Porque, como eu falei, aquele que ama Deus sabe sofrer por causa de Deus e essa pessoa ela não tem nenhum tipo de tristeza. Porque Deus é paz, Deus é amor, Deus é alegria. Até o sofrimento é motivo de paz, de amor, de alegria. No sofrimento você encontra realmente o motivo para dar glória a Deus, o motivo para ser uma pessoa mais feliz. Quantas pessoas não veem quem está sofrendo e muitas vezes dizem: essa pessoa deve ter cometido algum pecado, ela deve ter feito alguma coisa que desagrada a Deus. Não, essas pessoas estão erradas. Essas pessoas que pensam assim, elas estão desmerecendo a glória de Deus, elas estão desmerecendo a providência divina, porque elas não sabem que Deus pode tirar o mal de um bem. Então elas falam com ignorância isso. Elas falam que essa pessoa está sofrendo porque ela pecou. Mas não, geralmente essa pessoa ela pode até ter pecado, e às vezes Deus pode até corrigi-la através de um sofrimento, mas como eu disse, para tirar desse sofrimento um bem maior. Mas às vezes essa pessoa ela não pecou, ela não fez nada. Ela simplesmente foi uma pessoa que Deus quer simplesmente torná-la uma pessoa melhor. Ela é uma pessoa justa e Deus quer justificá-la. Ele quer fazer com que essa pessoa que já o busca, né? Porque aqui ele sempre fala do homem bom, não do homem mau. Porque geralmente Deus não vai aplicar sofrimento a homens maus, a menos que essa pessoa ela vá se converter. Aí é diferente. Se ela for uma pessoa que ela esteja se convertendo, Deus pode realmente tocar no seu coração para que ela possa aprender através do sofrimento a se converter e a ser totalmente de Deus. Mas se essa pessoa for má, Deus não vai dar sofrimento para ela, porque ela já está entregue às coisas do mundo, ela já está entregue ao mal. Ela já vive uma vida no pecado, uma vida longe de Deus. Então Deus não vai oferecer sofrimento a homens maus. Deus vai oferecer sofrimento a homens bons. E esse sofrimento, segundo o que ele diz aqui, é para purificar essa pessoa. E às vezes é porque Deus as julga dignos de si. Porque as pessoas más, Deus não as julga dignas de si. Então Deus não vai imprimir sofrimento a uma pessoa má, porque Deus não as julga dignas de si, porque elas pertencem ao mundo. Elas não pertencem a Deus. Aquelas pessoas que pertencem a Deus é que Deus imprime sofrimento a elas, porque elas pertencem a Deus e não pertencem ao mundo, entende? Então, o sofrimento é concedido a homens bons, a homens que temem a Deus, para que sejam cada vez mais
justos, cada vez mais parecidos com Deus, cada vez mais dignos de Deus. Então, através deste livro, o Mestre Eckhart nos dá muito claramente esta lição, de que nós devemos sempre entender o sofrimento como uma aproximação a Deus, para que nós possamos, porque essas pessoas do mundo, elas dizem, está sofrendo porque pecou, porque fez alguma coisa de errado. Não, está sofrendo porque está se provando como se prova o ouro na fornalha, porque é uma pessoa boa que está querendo se aproximar cada vez mais de Deus, porque é uma pessoa que teme a Deus. E essa pessoa é vista pelos mundanos como uma pessoa que, quando morre, é considerado essa pessoa, ela morreu porque ela não, vamos dizer assim, porque ela era uma pessoa insensata, ela era uma pessoa que não tinha nenhum valor aos nossos olhos, uma pessoa desprezível, que não acrescentava nada, mas é muito pelo contrário, é porque Deus as provou, e todo aquele sofrimento que os outros desprezavam nela, que falavam que ela estava pecando, que muitas vezes até zombavam dela, essas pessoas serão glorificadas, porque o sofrimento tem muito valor diante dos olhos de Deus, o sofrimento que o homem bom entrega a Deus, não o sofrimento do ímpio. O sofrimento que o ímpio sofre não tem nenhum valor diante dos olhos de Deus. Mas o sofrimento que o homem justo sofre, esse sim, tem muito valor diante dos olhos de Deus. E é esse que a gente, como cristão, deve buscar. A gente deve buscar o sofrimento que agrada a Deus, o sofrimento por amor a Deus, não o sofrimento por amor ao mundo. Porque o sofrimento que é por amor ao mundo não é o sofrimento que agrada a Deus. E nós, como cristãos, devemos sempre fazer tudo para glorificar a Deus, para fazermos a sua santa vontade. Muito obrigada a todos pela atenção. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.